O verso 25 ele diz: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Então, Moisés abriu mão de tudo, porque ele entendeu que aquela era a sua identidade. Amém, irmãos? Quem tem uma identidade cristã aqui? Amém, irmãos? Então vamos falar com alegria, amém. Pastor, a minha identidade é cristã, eu sou o João da Silva de Jesus. A minha identidade cristã, eu sou o Pedro da Silva de Jesus. Eu sou o Rogério de Jesus Paulino. Amém? A identidade cristã, a identificação como um filho de Deus é o princípio do projeto deste novo ano. O posicionamento, olha, eu sou o que sou e pronto. A minha fé é essa, as minhas atitudes são essas, o meu posicionamento é este, a minha visão é esta. Se você gosta de mim, você vai gostar de mim do jeito que sou, porque eu sou o que sou. Amém? Moisés não se tornou uma pessoa indesejável, mas ele definiu a sua identidade. Então, guarda aí, o primeiro ponto, eu preciso me identificar como um cristão. Amém, irmão? Identificar como um cristão, não aquele cristão secreto. A paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Já viu gente assim? A paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Paz. Crente secreto tem medo de falar a paz do Senhor em público. Paz do Senhor, a pessoa dá a mão assim, né? Já viu? Dá uma raiva, né, irmão? Dá vontade de dar um soco na mão, né? Você vai dar a mão à pessoa faz assim, pega aqui na pontinha assim. Ah, eu rejeito em nome de Jesus. Eu pego na outra mão, seguro e pego nas duas, falo, ó, paz do Senhor. Ah, eu já sou escandaloso, né? Identidade, a gente tem uma identidade. Nós temos uma identidade, o sangue de Jesus Cristo passou sobre nós e nos marcou, há uma marca em nós. E nós não podemos esconder essa marca, porque a Bíblia diz que aquele que se envergonha do Senhor, o Senhor também se envergonhará dele. Aquele que nega o Senhor negará também. Aquele que é infiel ao Senhor, o Senhor permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Mas a gente tem que ter identidade, uma identidade que mostre a diferença, uma superioridade no que diz respeito à vida espiritual. Terça-feira próxima passada, eu falei sobre vida espiritual profunda com Deus. Nós falamos aqui de Judas Iscariote, que perdeu tantas oportunidades, podia ter uma vida espiritual profunda com o Senhor, mas ele escolheu as coisas que o mundo apresentou a ele. 30 moedas de prata, auxílio ou parceria com o fariseu, a forca e outras coisas mais que foi a escolha dele. Deus nos escolheu, irmãos, não foi nós que escolhemos ao Senhor. Deus nos escolheu. E eu gostaria que você abrisse comigo no Salmo 139, Salmo 139, versículo de número 13 ao 16, diz assim: pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia
há dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, antes que você fosse formado, antes que você fosse totalmente formado, o Senhor Deus já tinha um projeto na sua vida. Sabe de uma coisa, irmão? O homem e a mulher, eles têm um projeto de ter filhos, não é? Eles resolvem ter filhos. Isso não é a vontade de Deus. Isso é a vontade do casal. Deus deu essa graça à mulher de gerar vida. Deus deu a graça ao homem de ter a semente da vida. E o homem põe a semente da vida na mulher, e a mulher, geradora de vida, traz esta vida. Mas isso não é a vontade de Deus. Isto é a graça de Deus que foi dado ao homem e à mulher. A vontade de ambos traz esta nova vida à tona. E até que essa vida seja concebida dentro do óvulo, ainda é a vontade do homem e da mulher. Mas quando o óvulo é fecundado, a partir dali inicia o propósito de Deus. A partir do momento da concepção, pronto, já tem um plano de Deus ali. Instantaneamente já tem um plano de Deus ali. E aí essa vida não pertence nem mais ao homem, nem mais à mulher, mas já começa a pertencer a Deus. Amém? Por isso que nós somos contra qualquer tipo de método abortivo. Porque a partir da concepção há um propósito de Deus. Há um plano de Deus a partir do momento da concepção. Deus tem um plano na sua vida. Quando você estava sendo formado, diz o salmista no Salmo 39, no ventre da sua mãe o Senhor já tinha um plano na sua vida. Pastor, o que é feito do livre-arbítrio? Do livre direito de escolha? Você nasceu com ele. Mas tem dois caminhos, com Deus e sem Deus. Céu e inferno. Bênção ou maldição. Limpo e sujo. Bom e ruim. E aí? Na verdade, dos dois caminhos sobrou um. Porque o outro caminho não presta. Sem o Senhor, não somos nada. João capítulo 15 diz, sem mim, nada podeis fazer. Segundo ponto importante, primeiro nós temos que entender que temos identidade. O segundo é que nós temos que assumir a responsabilidade. A fé não é uma utopia. A fé é uma base. A fé é um alicerce da minha e da sua vida. Irmãos, aqueles que são firmados na fé não precisam de métodos humanos para entender o seu propósito sobre essa terra. Aqueles que são firmados na fé recebem de Deus a direção de Deus pelo Espírito do Senhor. Não existe isso, eu não sei o que fazer. Meu irmão, você pode não saber no momento, mas quando você busca Deus, Deus te faz saber o que fazer e como fazer. Não existe isso para nós. Eu não sei o que fazer, você saberá. Porque o Senhor trará para você a sabedoria, a ciência do alto. Para que você saiba o que fazer com a sua vida. Para que você tome as melhores atitudes, para que você tome as melhores ações, para que você faça da melhor maneira possível e faça as suas escolhas de maneira certa. Pastor, mas tem tanto crente que age errado, mas será que buscou em Deus? Porque Deus não erra. Mas tem tanto crente atrapalhado, mas será que está buscando em Deus? Mas era pastor, e daí? Mas era apóstolo, e daí? Mas era missionário, e daí? Era um semideus, e daí? E tem gente hoje que é quase um semideus. Ou pelo menos se apresenta como tal. Mas não há sabedoria, sabe por quê? O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Salomão disse, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quando você teme a Deus, a sabedoria de Deus vem para você. Então, se você tem uma identidade, e você assume, segundo ponto, assume a responsabilidade de tal identidade, você vai ter uma compreensão especialíssima da parte do Senhor. Você vai começar a compreender coisas que você não compreendia. Veja, lá em Hebreus, que nós lemos há pouco, no verso 25, o Moisés escolheu. Houve uma escolha. Qual foi a escolha de Moisés? Sair do Egito.
sair do conforto do Egito, sair da segurança que o Egito lhe trazia. Os hebreus não tinham segurança nenhuma em lugar nenhum, não tinha e não tem. O povo judeu até hoje não tem total segurança. Basta uma situação e pronto, já estão agora a perseguição contra os judeus. Mas agora, ele se torna um egípcio. Ele sai de tudo isso, ele sai dessa segurança para voltar a ser uma pessoa comum. Ele faz uma escolha, porque foi a melhor escolha que ele podia fazer, foi a escolha em Deus. Dias depois, meses depois, anos depois, para ser mais específico, anos depois, o Senhor aparece numa sarça que ardia e não se consumia, e diz: Moisés, e ele diz: eis-me aqui, Senhor, vai e liberta o meu povo do Egito. Tenho ouvido o clamor do meu povo e a dor da sua escravidão. Diz para Faraó libertar o meu povo e me adorar no deserto. Senhor, mas como que eu vou fazer isso? Como é que eu posso ir lá e falar para Faraó uma coisa dessa? Eu vou dizer o que para ele? Eu vou dizer que quem me enviou diz que eu sou o que sou é que te enviou. Eu sou o que sou é que te enviou. Meu irmão, se Deus é na sua vida, se você tem identidade de um cristão, se você tem a responsabilidade de um cristão, seja qual for a circunstância, você pode ir bater de frente e dizer: eu sou o que sou é que me mandou. O grande eu sou é que me mandou. E as portas vão se abrir para você. Amém, irmãos? Se você entender que o eu sou te mandou, as portas vão abrir para você. Pastor, por que ele falou eu sou e não falou Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Shalom, qualquer um desses nomes? Porque o Senhor não tem que dar explicação para ninguém. Eu sou o que sou e pronto. O Senhor é Deus, queridos. O Senhor é Deus nas nossas vidas. Precisa que a gente possa entender essa responsabilidade, e Paulo falou sobre ela em 1 Coríntios, vamos até lá? Capítulo 13, Paulo falou sobre essa responsabilidade. Um novo ano está iniciando, e nós precisamos buscar essa graça de Deus. Capítulo 13, versículo 11, ele diz assim: quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior desta é a caridade ou o amor. Paulo está dizendo: olha, quando eu era menino, eu pensava como um menino, eu agia como um menino, mas quando eu me torno homem, eu deixo as coisas de menino. Quando nós éramos novos na fé, nós vivíamos levados por vento de doutrina. Alguém dizia uma coisa e nós aceitávamos, outro dizia outra e nós muitas vezes aceitávamos ou não. Mas hoje não é mais assim, porque há em você, há em mim, há em nós um conhecimento de Deus. Houve uma maturação, houve um amadurecimento, e nós deixamos de ser meninos. E se faz necessário acabar com a coisa de menino. O que é que o menino deixa quando se torna homem? Quais são as coisas que o menino deixa? Ele se deixa de ser menino e começa a agir como um homem. E quando ele começa a agir como um homem, ele se identifica como um homem. Há nele uma identidade agora de homem, não de uma criança. Há uma postura de homem, não de criança. Sim ou não, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Há uma postura. Ele se identifica como um homem agora. Eu não quero mais ser tratado como um menino, porque agora eu sou um homem.
Mas quando ele se identifica como um homem, sobre os seus ombros vem a responsabilidade de um homem. Agora, ele é responsável por suas ações. Agora ele passou maior de idade e a partir de então ele tem uma responsabilidade dobrada em tudo que fala, da maneira que se posiciona, da maneira que age, sim ou não? E às vezes a gente até quer voltar a ser menino, mas é impossível, porque o tempo não volta para trás. Tenho 47 anos, irmãos. Vou fazer 47 dia 20 de fevereiro. Tem hora que eu sinto falta de ser um menino. Eu tenho vontade de brincar de carrinho, de andar de bicicleta. Mas essa não é mais a minha postura. Não que eu não possa fazê-lo, mas não é mais a minha postura. As pessoas me vêem sentado brincando com um carrinho, vão pensar que eu estou louco. Não é mais a minha postura. Às vezes eu tenho vontade, mas há um peso nas minhas palavras. Às vezes eu tenho vontade de falar uma bobagem sem compromisso, mas eu não posso, porque as minhas palavras hoje, levadas pelo vento, pode trazer um grande prejuízo. Então eu não posso mais agir como um menino, eu tenho uma identidade de homem. Eu tenho uma identidade de homem cristão. Eu tenho uma identidade que me apresenta como um homem cristão pastor. Então eu não posso agir como um menino. Se você quer que esse ano seja diferente, você precisa ser diferente. Se eu quero que esse ano seja diferente, eu preciso ser diferente. Amém, irmãos? E não é só projetos e planos, e joga na gaveta e ficou dito pelo no dito, continua agindo como um menino. Não, eu preciso me posicionar. A minha identificação como um homem de Deus vai trazer para mim responsabilidades. E eu não posso me enganar. Ninguém pode arruinar a minha vida a não ser eu mesmo, sim ou não? Eu quero abrir aspas aqui para um testemunho breve. Testemunho que nem é meu, é de uma pessoa muito próxima de mim. Antes de eu aceitar ao Senhor Jesus, nós frequentávamos o espiritismo, o espiritualismo. Então eu conheço os dois lados, conheço o reino de Deus hoje, mas eu já conheci o reino das trevas. E um dia um conhecido meu quis ir comigo lá no centro espírita onde eu ia. E quando eu cheguei lá, a entidade, o demônio que estava manifesto numa pessoa, quando eu apresentei esse meu amigo, deu uma gargalhada. Mas aquela gargalhada estrondosa, horrível, horripilante. E disse: o que é que você quer saber, moço? Falou para o rapaz que estava comigo. E ele então começa a chorar lamuriar, né? Chorar os seus problemas. E ele disse assim: eu não sei o que acontece comigo, nada que eu faço dá certo, tudo que eu ponho a mão dá errado, as coisas que eu faço dá errado. Eu queria saber se alguém fez macumba, fez feitiçaria, fez alguma coisa para mim. E aquela entidade manifesta lá na mulher, olhou para ele, olhou para mim e disse assim: você não precisa de ninguém que faça nada contra você. Seu pior inimigo é você mesmo. E deu outra gargalhada. Ele olhou para mim, eu olhei para ele. Nós saímos de lá e no caminho ele veio e falou: não entendi nada. Eu falei: o diabo é mentiroso, mas naquela hora eu acho que ele estava falando a verdade. Pior inimigo de você é você mesmo. Prova diz que até hoje ele passa pelos mesmos problemas que ele passava há 30 anos atrás. Os mesmos problemas. Continua sendo o pior inimigo de si mesmo. Por quê? Não se identifica. Porque não tem responsabilidade. Consequentemente,
colhe os frutos da irresponsabilidade o tempo todo, todo o tempo. Queridos, se a gente se identifica como um cristão, se nós nos posicionamos com um ato de responsabilidade, como filhos de Deus que carregam o nome de Jesus Cristo em si, se nós tomarmos a cruz do Senhor Jesus e seguir a Ele, não tem demônio, não tem capeta, não tem entidade, não tem nada que possa conosco. Nada. Não tem inveja, não tem macumbaria, não tem feitiçaria, nada pode com o Filho de Deus. Nada, absolutamente nada. Fecha aspas. Se a gente permitir, o inimigo vai nos arruinar. Mas se a gente não permitir, ele não pode fazer isso. Então eu preciso me identificar, pastor, e eu preciso ter responsabilidade. E eu preciso entender que a salvação é individual. Amém, irmão? Quando eu me identifico como um cristão, quando eu tenho responsabilidade, e em terceiro plano eu acredito, eu entendo que a salvação é individual, ou seja, que eu tenho que fazer por onde chegar nas portas do céu, então a minha vida muda. A minha vida muda, porque a cada dia eu vou dizer não para o mal e vou dizer sim para as coisas de Deus.